A história que a gente vai analisar hoje toca num ponto que, às vezes, é meio desconfortável, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito esperançoso. É sobre como os heróis da fé, assim como nós, podem ter falhas recorrentes. Vamos mergulhar na jornada de Abraão, lá em Gerar, para descobrir como a fidelidade de Deus é sempre maior que a nossa fraqueza e como ele usa pessoas imperfeitas para cumprir planos perfeitos. Vamos começar com essa pergunta que talvez já tenha passado pela sua cabeça. É tão fácil idealizar as grandes figuras da Bíblia, não é? Mas e se elas tropeçassem de novo e de novo nos mesmos erros, igualzinho a gente? A história de hoje mostra exatamente isso. E ela traz não só um alerta, mas acredite, um consolo incrível para as nossas próprias lutas. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. A história começa com Abraão se mudando para uma nova terra, Gerar. E o que acontece logo em seguida é chocante. Não só pelo erro que ele comete, mas porque é um erro que ele já tinha cometido antes. É um padrão que está prestes a se repetir e isso é assustador. E olha só esse padrão. Não foi um deslize isolado, sabe? Lá em Gênesis 12, no Egito, Abraão mentiu por medo e agora, em Gênesis 20, ele faz exatamente a mesma coisa em Gerar. É um padrão claríssimo de como o medo pode ser mais forte que a fé, até mesmo naquele que a gente chama de pai da fé. A motivação por trás de tudo é o medo, puro e simples. Abraão temeu pela própria vida e por isso usou uma meia-verdade. Afinal, Sara era de fato sua meia-irmã, mas a gente sabe que uma meia-verdade pode criar uma crise completa, né? E foi o que aconteceu. Sara foi colocada em perigo e a promessa de Deus de um herdeiro através dela ficou por um fio. Agora vamos avançar para ver como essa confusão se desenrola, porque a história dá uma virada totalmente inesperada. O foco agora muda para o rei Abimeleque, o suposto vilão que acaba se tornando o centro moral de toda essa narrativa. Em um sonho, Deus avisa Abimeleque, e a resposta do rei é surpreendente. Ele não se defende com orgulho, nada disso. Ele apela para a justiça de Deus, afirmando que agiu com sinceridade. Ele mostra uma consciência e uma integridade que, ironicamente, Abraão parece ter esquecido naquele momento. O contraste aqui é gritante. De um lado, Abraão, o homem da promessa, age movido pelo medo e cria uma crise enorme. Do outro, Abimeleque, um rei que nem fazia parte do povo de Deus, age com integridade e busca uma solução justa. É uma inversão completa do que a gente esperaria. E é aqui que o verdadeiro protagonista da história entra em cena. E não é Abraão, nem Abimeleque. É Deus, cujos planos soberanos, olha, não podem ser frustrados por nenhuma falha humana. A resposta de Deus a Abimeleque é simplesmente crucial. Deus não só reconhece a integridade do rei, mas revela que ele mesmo interveio para impedir o desastre. Ele estava no controle o tempo todo, protegendo tanto a honra de Abimeleque quanto a pureza de Sara para preservar a sua promessa. Então, o ponto central é este. A fidelidade de Deus é o que sustenta tudo. Os propósitos dele não dependem da nossa perfeição. Ele é soberano e ele cumpre o que promete, mesmo que a gente falhe no caminho. Bom, a crise foi evitada pela intervenção de Deus, mas a bagunça que os humanos fizeram ainda precisava ser arrumada. A próxima parte da história detalha os passos incríveis que levaram à restauração completa de todo mundo envolvido. Depois de confrontar Abraão, Abimeleque não apenas devolve Sara, mas também oferece presentes, incluindo essa quantia aqui, 1000 moedas de prata. Isso levanta a pergunta, por que esse valor tão específico? O que isso significava? E o próprio rei nos dá a resposta, falando diretamente com Sara. Ele diz que esse dinheiro é uma cobertura para os teus olhos, uma forma de provar publicamente a inocência dela. Não se tratava de um preço, mas sim de uma reparação da honra dela. Isso, naquela cultura, era algo essencial. Aquele presente de Abimeleque era uma declaração pública para todo mundo ver de que Sara era inocente e sua honra estava intacta. Ele não só a devolveu, mas fez questão de reparar o dano social que a situação toda causou, mostrando uma profunda noção de justiça. Aqui a gente vê o processo completo. Primeiro a devolução, depois a reparação. E então algo impressionante acontece. Deus chama Abraão, o mesmo homem que criou todo o problema, para ser o intercessor. E é através da oração desse profeta falho que Deus traz cura para a casa de Abimeleque, que tinha sido atingida por esterilidade. A graça de Deus se manifesta de uma forma, uau, poderosa. Essa história antiga está cheia de aplicações práticas para as nossas vidas hoje. Então, vamos tirar daqui algumas das lições mais importantes que a gente pode levar para a nossa caminhada.
A mensagem principal para nós é de esperança. A fidelidade de Deus é maior que as nossas falhas. A história nos alerta sobre o perigo das meias-verdades e nos chama a confiar mais. E, finalmente, nos mostra um modelo de restauração, onde o arrependimento e a reparação abrem o caminho para a cura de verdade. E a gente termina com essa reflexão. A história de Abraão não é uma desculpa para as nossas falhas, de jeito nenhum, mas é um lembrete poderoso de que a graça de Deus é muito maior. Se ele pôde usar a oração de um profeta que errou feio para trazer cura, o que será que ele pode fazer através de nós hoje? A questão não é se somos perfeitos, mas se estamos dispostos a nos voltar para um Deus fiel que nos usa, apesar de tudo.